Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo aqui na plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar aí com a Mouser Electronics, né? Hoje trazendo aí a parceria com a Microchip aqui para o webinar com a gente. Então hoje vocês vão conferir um webinar sobre Machine Learning para microcontroladores, programando microcontroladores ARM da Microchip utilizando MPLAB X e o Harmony 3.0. Quem vai vir falar com a gente aqui, né? Que vai apresentar para vocês, é o Rodrigo Brito, que é FAE da Microchip. E ele tem toda a propriedade aí para falar sobre as tecnologias da Microchip. Deixa eu abrir minha câmera aqui, estamos ao vivo aqui. Deixem no chat, por favor, de que lugar do Brasil vocês estão vendo a gente, se vocês estão ouvindo a gente certinho. Para quem não conhece o Embarcados, é a primeira vez por aqui, né? O Embarcados, ele tem, né, sempre trazido bastante conteúdo para os desenvolvedores, para trabalhar aí nos seus projetos, né? E a gente tem uma parceria forte aí com a Mouser Electronics e estamos trazendo os parceiros, né? Então as empresas estão vindo aqui e falando sobre as ferramentas, as soluções, os hardwares, né? Para acelerar esse desenvolvimento aí em embarcados e IoT. Tá joia, gente? Então vamos nessa, 3 horas em ponto. Obrigado para quem está ao vivo agora e obrigado também para se você está revendo o vídeo depois no YouTube. Esse vídeo aqui provavelmente vai ficar disponível no YouTube e vamos nessa. Vamos lá. Hoje, só falando da Mouser um pouquinho, tá, pessoal? A Mouser é um distribuidor de componentes eletrônicos, né, com uma grande variedade em estoque, pronto para enviar seus pedidos, né, independente do número de pedidos, tá? Então a Mouser, ela está patrocinando esse webinar aqui, e novos dispositivos são adicionados todos os dias. E lá é muito dinâmico, os estoques variam bastante, então fiquem de olho, né, sempre se tem em estoque ou não. Tá? É a maior quantidade de estoque aí disponível. E todas as placas que o Rodrigo vai trazer aqui, a gente deu uma olhada aqui antes de começar esse webinar aqui. Ele vai falar sobre uma placa DevBoard com SAM D21, com SAM D51. Essas placas estão lá. Eu vou deixar aqui o link para vocês conferirem, beleza? Então vamos nessa. Eu vou introduzir agora, pessoal. Então vamos lá. Hoje vocês vão ouvir muito sobre Machine Learning para microcontroladores. Tá? O Rodrigo vai começar com a introdução rápida sobre Machine Learning, vai explicar o workflow de Machine Learning, falar sobre TinyML, né? Trazer algumas aplicações, entre elas visão computacional, manutenção preditiva, interface em homem-máquina, Machine Learning para servidores, né? E estações de trabalho, e mostrar algumas soluções de parceiros terceiros, tá? Que trabalham junto com a Microchip. São eles Motion Gesture, SenseML, Edge Impulse, Kisho e a Stream Analyze, né? E ele vai mostrar, né, para cada um dos microcontroladores qual que funciona com a ferramenta do terceiro. Por exemplo, o SenseML, eles trabalham com a VR128, com o PIC 24F, com o SAND21, ou seja, 8 bits, 16 bits e 32 bits na linha de microcontroladores da Microchip. Né? E todos os outros parceiros trabalham com os microcontroladores de 32 bits. Né? Então ele vai passar rapidinho aqui e mostrar para vocês. Ele vai trazer também alguns eval boards, né, que estão disponíveis para vocês testarem a solução de Machine Learning. Né? São 2 eval boards, os dois com SAM D21, né? Um com sensor TDK, outro com sensor da Bosch. Tá? Um sensor MEMS TDK e um sensor IMU da Bosch. E ele vai falar sobre aplicações com TensorFlow, vai passar um pouco sobre o que é o TensorFlow e como usar no Harmony 3, que já está integrado, e também trazer os exemplos disponíveis no Harmony. Tá bom? Espero que vocês fiquem ligados então nesse webinar aí, nessa próxima hora, vai ter bastante informação técnica para vocês. Vou convidar agora então o Rodrigo Brito, da Microchip, para vir aqui apresentar esse webinar. É com você, Brito. Muito obrigado por ter preparado essa apresentação exclusiva. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Como o Thiago introduziu, eu sou o Rodrigo Brito, eu sou engenheiro de aplicações da Microchip no Brasil. Hoje eu atendo basicamente a região sudeste, centro-oeste e norte e nordeste do Brasil. Tem um outro amigo meu, colega de trabalho, o Seite, que atende a região sul. Então, qualquer dúvidas técnicas, eu sou o contato e o Ricardo Seite também é o contato. Em conjunto, nós trabalhamos em conjunto com a Artmar, e a Artmar é o representante comercial. Então, tudo relativo à parte comercial e marketing é com a Artmar. Tá.
A ideia hoje, como o Thiago já disse, é falar um pouco sobre machine learning na borda, né? Seria nos devices, ao invés de fazer o machine learning no cloud. Então, vou passar rapidamente pelos conceitos, vou dar uma explicação sobre o que é machine learning, inteligência artificial, machine learning, deep learning, falar sobre a estrutura do neurônio, redes neurais, obviamente que é bem simples, porque precisaria de alguns meses para tratar profundamente, e aí parte para as aplicações, tá ok? Então, a ideia aqui é falar o que é inteligência artificial, machine learning e deep learning. Basicamente, inteligência artificial é o que como se fosse um algoritmo que imita o comportamento humano. Tá? Então, se vocês olharem, nesse círculo maior aqui, é a inteligência artificial. Machine learning é uma subdivisão da inteligência artificial, que usando os algoritmos estatísticos, ele consegue fazer a parte de predição e classificação. Tá? E aí, o deep learning é o que torna possível as redes neurais multicamadas. Tá? E aí, muitas pessoas imaginam que machine learning, inteligência artificial, é um assunto novo. E não. É um assunto que começou na década de 50, 1950. Então, a inteligência artificial, na verdade, vem de antes, começaram os estudos antes, aí de 50 até 1980, onde se iniciou o machine learning em si, e aí em 2010 começaram os estudos de deep learning. Então, já é um assunto de longa data. Mas, para sistemas embarcados, é bem recente. Então, como que funciona a rede neural? Né? Então, esse aqui é um modelo biológico de um neurônio. Então, esse aqui é o modelo biológico de um neurônio. Isso aqui é como funciona o neurônio matematicamente. Então, o que ele precisa? Eu tenho as entradas, eu tenho os pesos, né? Então, esse W seria os pesos. E aí eu tenho aqui meu corpo neurônio, que na verdade é uma somatória dos pesos multiplicados pelas entradas, mais um bias, com uma função de ativação. Tá? Então, aqui, nesse lado direito, eu tenho uma maneira um pouco mais clara. Minhas entradas X, para cada entrada eu tenho um peso, eu faço a somatória, eu tenho um bias e a minha função de ativação para ter minha saída. E aí, na figura de baixo, essa figura, eu tenho uma rede neural multicamada. Então, eu tenho minhas entradas aqui, seria o X, Y, Z, por exemplo, com cada peso, né, com cada W aqui. E aí, cada saída está completamente conectado no próximo estágio de neurônios. E assim por diante. E cada conexão tem o seu respectivo peso, tá? Para chegar aqui na saída. Então, basicamente, isso seria uma rede neural e o que tem dentro de um neurônio, né? Como que funciona o neurônio. E aí, machine learning, né? Machine learning é um algoritmo praticamente bom para detectar anomalias, outliers, identificar padrões, tá? E aí tem vários sistemas, vários métodos de aprendizagem para que isso ocorra. Então, basicamente, temos 3 tipos de aprendizagem. Tá? Aprendizagem supervisionada, não supervisionada e aprendizagem por reforço. Cada tipo de aprendizagem, eu tenho uma aplicação que se encaixa melhor. Então, por exemplo, a aprendizagem supervisionada é boa para classificação, regressão, diagnóstico, predição, recomendação.
A não supervisionado já é basicamente fazer uma análise de cluster, uma clusterização. Então, eu não tenho conhecimento sobre o tipo de dados que eu estou recebendo, mas eu consigo agrupar eles usando uma aprendizagem não supervisionada. Então, eu consigo fazer uma analogia. Imagina que eu tenho acelerômetro e eu tenho uma plaquinha, eu vou movimentando a plaquinha. Eu consigo classificar a posição da plaquinha sem saber a posição que ela deveria estar. Eu consigo saber, agrupar ela, se ela está na diagonal, se ela está para baixo, para cima, sem olhar para ela antes. Tá? E o supervisionado precisa ter uma referência. E a aprendizagem por reforço, que na verdade é uma aprendizagem baseada em compensação e punição, então, que é muito usada em robótica, para um robô, por exemplo. Então, se ele faz o que o planejado, ele ganha uma recompensa, se ele não faz, ele ganha uma punição. Tá? E também é usado muito para videogame. Jogos de videogames usam bastante aprendizagem por reforço. Aí aqui, qual a diferença, né? Machine Learning, eu fazer um algoritmo usando Machine Learning e fazer um algoritmo baseado em regra. Que seria programação normal, né? Baseado em if, else, while. Então, os benefícios. Tem um tempo de desenvolvimento mais rápido. Aqui ele cita dias versus meses, mas claramente isso depende da aplicação, depende do seu problema. Cria novas possibilidades. Então, baseado em regra, você não enxerga todos os padrões que podem existir. Tá? E também você faz uma aprendizagem local, então você tem maior confiabilidade no seu resultado. Você diminui a chance de ser falso positivo ou falso negativo. Tá? E, obviamente, todos os benefícios sempre trazem os desafios. Tá? Então, os desafios. Eu preciso de dado. Então, eu diria que essa é a parte mais chata de todo o sistema, são os dados. Porque você tem que classificar esses dados, você tem que verificar quão precisos eles são, para que aí sim você faça um modelo. E aí, o que acontece? Os modelos de inferência, em alguns casos, eles também podem ser tão complexos que você precisa ter um conhecimento muito bom de machine learning ou um cientista de dados para criar esse modelo. Tá? Aí guardem isso, que no futuro eu vou falar disso de novo. Por isso que nós temos alguns parceiros. Tá? E aí um outro desafio é a quantidade de memória. A gente está falando de microcontroladores. Então, eu tenho uma quantidade de memória limitada. Então, eu não posso usar toda a memória do meu computador para rodar só o machine learning. Eu tenho que tratar a minha aplicação. Então, isso também é um desafio. E aí, um exemplo aqui, esse slide está mais didático, de como funciona a aprendizagem supervisionada. Né? Então, basicamente, eu tenho meus dados de treinamento, minha entrada aqui. Imagina que esses dados já foram tratados, tá? Eu tenho minha saída esperada para esses dados. Tá? Então, por isso que é supervisionado. Eu já tenho uma saída esperada para minha entrada. E aí, usando aqui um framework, TensorFlow, Torque, Café, Keras, pode ser qualquer um. Você cria o seu modelo, testa, e aí você faz o deploy do seu modelo, tá? Para fazer a inferência. Então, basicamente, o que torna supervisionado é essa primeira parte. Essa primeira parte, que eu tenho dados de entrada e a minha saída esperada para respectivo dado. Então, e aí, como que funciona um workflow de machine learning? Normalmente, eu preciso, primeiro, coletar meus dados. Tá? Então, eu tenho sensor de temperatura, eu tenho acelerômetro, sensor de pressão, qualquer tipo de sensores, transdutor. Eu preciso coletar esse dado.
Depois que eu coletei, eu preciso fazer uma limpeza nesses dados. Então, eu posso fazer essa limpeza usando filtro digital, usando média, FFT, depende do caso. E aí eu entro no meu algoritmo de treinamento. Tá? Depois que eu crio meu algoritmo de treinamento, eu construo e testo o meu modelo. Tá? E aí aqui se torna um looping, né? Porque eu tenho que verificar o resultado. Se a minha acurácia não está ao esperado, por exemplo, tem caso que a acurácia começa em 90%. 90%. Para algumas aplicações é bom, para outras é péssimo. Então, eu preciso retreinar isso, alterar os modelos até que cheguem, por exemplo, em 99%, 99,9%. Então, eu tenho que fazer esse trabalho até chegar no resultado que eu espero. E aí, o que é uma inferência, né? Então, uma inferência de machine learning. Então, eu tenho meu dado de entrada, eu tenho meu modelo, eu tenho a saída do meu modelo. A inferência seria o seguinte: imagina que todo mundo aqui tem uma letra diferente, escreve de uma maneira diferente. Imagina que todo mundo escrevesse o número 3. Cada um escreveria de um jeito. E o sistema tem que inferir, independente de quem escreva, que a saída vai ser 3. Então, eu não necessariamente preciso treinar todas as pessoas do mundo para que ele reconheça, mas eu preciso ter uma amostra e treinar essa amostra. E eu preciso ter uma outra amostra de teste de pessoas que não estavam incluso no treinamento para validar meu sistema. Isso é feito também para reconhecimento de face, tá? Reconhecimento de voz, tá? É o mesmo procedimento. Tá? Eu tenho um conjunto de dados para treinar, um conjunto de dados de teste diferente do que eu treinei, para validar se a minha inferência está aceitável ou não. E aí, o que acontece? Falando em machine learning, normalmente a primeira reação das pessoas é pensar em grande processamento, grande memória, capacidade de memórias, ou mesmo processamento no cloud. E aí uma das tendências é o machine learning no edge, na borda. E aí quais são os benefícios que isso traz? Então, baixo consumo de energia. Tá? Eu não preciso de fazer uma comunicação rápida, de mandar o dado para o cloud, receber o dado do cloud para tomar minha decisão. Tá? Eu tenho um melhor tempo de resposta. Tá? Por que eu tenho melhor tempo de resposta? Eu não tenho a latência da comunicação ou a falha de comunicação. Tá? Eu tenho a privacidade e a segurança. Menos dado, menos risco. Basicamente é isso. Tá? Eu tenho uma operação real time. Então, dependendo do tempo do algoritmo, eu tenho a referência em milissegundos. Em alguns milissegundos, que é imperceptível para o ser humano. E eu tenho também uma operação mais segura, porque estou em real time. E aí eu tenho uma característica que eu aprendo melhor cada produto individualmente. Então, cada produto é instalado em um lugar diferente, em situações ambientais diferentes. Então, por exemplo, eu instalo um produto no Nordeste a 40 graus, instalo um produto no Sul a 2 graus no inverno. O produto funciona diferente. E aí eu tenho essa capacidade de treinar esse produto individualmente, independente das condições. E aí, machine learning com a microchip, né? Quais são os tipos de soluções que nós entregamos? Ou conseguimos ajudar o cliente? Visão embarcado. Então, nós temos essa parte de visão, principalmente baseada em FPGA. Tá? E aí, manutenção preditiva, interface homem-máquina inteligente, e machine learning nos servidores, servers e appliances. Aqui nós temos comunicações de PCIe, comunicando com GPUs. E nas duas centrais, manutenção preditiva e interface homem-máquina inteligente, aí é microcontrolador ou microprocessador. Ou mesmo, em alguns casos, pode ser FPGA, no caso de
e uma machine interface, pode ser FPGA também, dependendo do caso, da complexidade. E aí, aqui o slide fala, né? Um silício para cada estágio do machine learning. Então, eu tenho a parte de captura de dados. Eu tenho a parte analógica, por exemplo, um sensor de temperatura, ou medição de grandezas elétricas, tensão, corrente, um front-end de medição de energia. Pode ser um próprio microcontrolador conversando com um acelerômetro, por exemplo. Aí, nesse estágio de organizar o dado, analisar o dado, treinar a máquina, que isso às vezes é feito em servidores, depende do caso. Eu tenho aqui controlador de flash, switch PCIe. E aí, na hora de fazer o deploy, eu volto de novo. Microprocessador, FPGA, microcontrolador. E aí eu tenho algumas soluções analógicas também. E aí, algumas pessoas acho que já viram, outras acho que não, um termo TinyML. Tá? O que seria TinyML? Na verdade, é uma junção de machine learning e sistema embarcado. Tá? Então, eu tenho tamanho pequeno, baixo consumo, baixo custo, basicamente. Eu tenho dado entrando no microcontrolador, onde tem um modelo de machine learning implementado, e o microcontrolador faz a inferência. Tá? Então, eu não preciso dessa figura que mostra. Eu não preciso de grandes servidores, eu preciso de um microcontrolador fazendo a inferência. Então, como eu falei, né, a machine learning não é de uma tendência. Por que é uma tendência? Se olhar, reparar, né, o que acontece às vezes? Eu tenho meus sensores, tá? Que eu mando todo o meu dado para o cloud faz todo o processamento, machine learning, faz todo o processamento dos dados e me devolve. A tendência é você fazer tudo aqui na borda e mandar só alguns dados para o cloud. Depois que você já processou, já fez, você só manda os status para o cloud. Tá? Isso acarreta em menos dados, mais segurança, menos custo de dados, de tráfego de dados. E aí, pensando em machine learning, a Microchip trouxe alguns parceiros. Tá? Eu pedi para guardar a informação de especialista em data science e machine learning, de alguns algoritmos que podem ser complexos. E aí, como a maior base de clientes de embarcados normalmente não tem muito conhecimento em machine learning, a Microchip trouxe alguns parceiros justamente para facilitar a implementação de machine learning, principalmente em Cortex 32 bits, e aí tem um parceiro específico, que é a SenseML, que também tornou possível isso, a implementação em 8 e 16 bits. Tá? Porque o footprint do modelo deles é bem pequeno. E aí, qual é a vantagem de usar um parceiro? Tá? Eu tenho um time to market melhor, mais rápido, né? Eu tenho um reconhecimento do mercado, porque esses parceiros já são consolidados. Eles têm conhecimentos, têm os experts em machine learning, e isso se torna fácil de usar. Tá? Basicamente, eles têm, mais para frente vou mostrar, mas eles têm um passo a passo de como você cria e o modelo. E tem solução, inclusive, que se ela escolhe o modelo para você. Então, você não precisa conhecer todos os modelos de machine learning, ela já te entrega o modelo para melhor para aquela solução, para aquele conjunto de dados. E aí, como que eu converso, como que funciona a integração com os parceiros, né? Eu tenho aqui uma plaquinha, deixa eu desenhar aqui. Eu tenho aqui um kitzinho, tá? Que dependendo do parceiro pode ser 8, 16 ou 32 bits. Tem meu sensor comunicando com a plaquinha. Através de um plugin no MPLAB X,
eu coleto os dados, mando para o meu parceiro é treinado, tem um modelo de treinamento, treino o modelo, simulo e faço deploy do modelo para o microcontrolador de novo. Tá. Isso integrado no MPLab através de uma ferramenta chamada Data Visualizer. Tá. Então, um plugin Machine Learning, que você instala junto com Data Visualizer. Então, se olhar nesse quadrado, por exemplo, aqui está Edge Impulse, mas tem outros parceiros também. Você faz o login com a sua conta, que você criou no parceiro. E automaticamente os dados que você coleta da sua placa, ele já salva e já manda para o parceiro. Tá? E aí você escolhe o formato, se é CSV, se é JSON, aí tem vários modelos, vários formatos. Tá. Aí, eu quero testar um demo com acelerômetro, eu preciso criar o código para coletar o dado. Aquela plaquinha já vem um software de coleta também, nós temos disponível na internet, no GitHub. Então, pode ser baixado e usado. Aqui são os parceiros que o Thiago comentou na abertura, né? Então, Motion Gesture, SenseML, Edge Impulse, Kexo e Stream Analyze. Cada um deles é forte em uma determinada área, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui Motion Gesture, obviamente, reconhecimento de gesto, tá? Então, o reconhecimento de gesto, apenas 32 bits, MCU e MPU, tá? Eu não preciso de experiência em inteligência artificial. SenseML já é mais interface à minha máquina e manutenção preditiva. Tá? E aí, dependendo do algoritmo, ele já tem para 8 e 16 bits também. Aqui não está atualizado. Edge Impulse, também manutenção preditiva e interface à minha máquina inteligente. 32 bits apenas. MCU e MPU. Kexo e Stream Analyze também, 32 bits. E aqui já tem manutenção preditiva. Os dois são fortes em manutenção preditiva, principalmente em anomalia detection. Anomaly detection e controle de motor. Então, para o Motion Gesture, nós temos demos disponíveis na internet para o Sensei 21. Então, basicamente, o que ele faz? Ele tem um teclado touch 2D, que é como se fosse uma tecla touch mesmo. Você faz o seu gesto, por exemplo, uma letra, um número, ou qualquer outro gesto, símbolo, e ele reconhece. Então, eu preciso usar um teclado touch para fazer isso? Não, eu posso fazer com acelerômetro também, tá? Sem usar nenhum teclado touch. Tá? Posso fazer o gesto com acelerômetro. Tá? Qual é uma das vantagens? Eu não preciso coletar o dado. Eles já têm os dados coletados. Tá? Edge Impulse é a ferramenta. Uma das vantagens, né? Eu tenho o código, a saída do código que ele gera é open source. Então, tem ferramenta que libera o ponto A, só uma biblioteca pré-compilada, né? Um arquivo pré-compilado para você usar. E aí, mediante um pagamento, se você tiver interesse de ter o código aberto, você paga e ele te libera. O Edge Impulse já te dá o código, open source, sem royalty. Tá? Roda o TensorFlow Lite por baixo. Tá? E aí, com as ferramentas deles de otimização, eles conseguem de 25% a 55% menos, um footprint menor do que o TensorFlow Lite. Então, é uma ferramenta bem interessante, eu gosto de usar ela, bem didática. É um passo a passo de coletar o dado, treinar, validar, testar. Praticamente ele não deixa você ir para o passo seguinte enquanto você não completar o passo anterior. É bem interessante. Aí tem a SenseML, que é uma empresa de 2017. Em 2019 ela foi adquirida já pela QuickLogic. E aí ela tem um workflow dela, que é você tem um Data Capture Lab, que é um software de aquisição de dados.
Você tem um Analytics Studio para você criar os modelos, treinar e validar. E aí você tem a parte de inferência aqui e teste. E aí onde a maioria das aplicações com microcontrolador se encontram, né? Aqui está sem CML, mas se aplica em várias outras aplicações, vários outros parceiros também. Eu tenho aplicação na ordem de microwatt e miliwatt, tá? Ou seja, MPU e MCU. Tá? Pequenos processadores com potência reduzida, funciona com ou sem conectividade. Tá? Eu tenho um site local. Então, esse slide aqui, eu tenho, no caso do SenseML, né, variação de 8 a 32 bits. Tá? Então, eu tenho a VR128, que é um micro de 8 bits com core AVR, PIC24F, que é um core 16 bits, proprietário microchip. SAND21, que é um Cortex M0 Plus, tá? E não necessariamente precisa ser um M0, pode ser superior também. Eu tenho essas plaquinhas conectadas no meu sensor. Eu coleto dado para o Data Analyzer. Coleto dado para o Data Analyzer. No Data Analyzer, eu exporto para o Data Capture Lab do SenseML, onde eu vou criar meu modelo no Analytics Studio. Do Analytics Studio eu gero o código testado para rodar no meu microcontrolador. E aí, primeira pergunta, né? Roda em 8, 16 e 32 bits. Mas qual é a diferença de rodar em 8 e 32 bits? Quanto isso vai me custar? Então, aqui tem uma comparação. Usando os compiladores da Microchip, né? Que é o XC8 e o XC32. Nível de otimização O2, que é um nível de otimização free. Então, e aí vem aqui a comparação. Os dois rodando, os dois micros, rodando na mesma frequência, 4 MB. Então, aí você já vê uma diferença no footprint de memória, né? Eu tenho numa RAM 3,5 contra 2K, numa ROM 56 contra 29, o ciclo de inferência 58.4K e 93K no 8 bits, o tempo de inferência 14,5 milissegundos no M0, 27,5 milissegundos no 8 bits. Então, dependendo do caso, 27,5 milissegundos pode não ser tão crítico assim. Obviamente, depende da aplicação. E aí, se você pensar em consumo de energia, aí, obviamente, a M0 vai consumir mais energia, tá? E no modo ativo, a mesma coisa. Também consome mais energia. Aliás, no modo ativo, consome menos. Então, um dos demos que nós temos é um demo de gesto. Então, basicamente, esse demo aqui, ele faz o número 8 para cima e para baixo, uma onda e parado. Então, ele usa um sensor, tanto faz Bosch ou TDK, o firmware está preparado para os dois. É um modelo gerado pelo SenseML, nesse caso. E aí ele faz a comparação usando 32 bits, 16 e 8 bits. Então, eu tenho quantos por cento de memória RAM foi usado, qual a porcentagem de flash foi usado, tá? E aí o tempo de execução variando com a frequência, né? Aí aqui cada um está com uma frequência. Então, mais rápido é M0 Plus, porque a frequência também é maior. Depois vem o PIC24, depois o 8 bits.
Então, o PIC 24 rodou mais rápido que o 8 bits, mesmo numa frequência menor. E aí, como que eu inicializo com Machine Learning Microchip, né? Basicamente, eu tenho aqui algumas soluções. Essas duas o Thiago comentou no início do webinar, mas eu vou repetir. Tem o Kyocera D21ML, tá? E aí tem duas opções de acelerômetro. Tenho com TDK e tenho com Bosch. Então, são duas plaquinhas disponíveis para compra. E aí, dentro dessas plaquinhas, além do acelerômetro, já tem o sensor de luminosidade e sensor de temperatura. Tá? Já tem uma plaquinha de Wi-Fi, se quiser utilizar. Tá? Tem um CI de segurança para fazer autenticação no cloud, tem carregador de bateria, já tem um gravadorzinho na placa, o programador do micro. Só uma... Eu não falei no começo. Pessoal que estiver perguntando, acho que no final a gente passa pelas perguntas e aí eu vou respondendo. Tudo bem? E aí tem alguns demos com essa plaquinha, por exemplo, o condicionamento e monitoramento do ventilador usando o SML. Tem aqui o link, essa apresentação vai ser compartilhada para vocês, tá? Depois é só clicar no link. Já vai aqui para o Microchip Developer Help, onde tem o passo a passo de funcionamento, o firmware disponível, tá? E o passo a passo de como você faz a integração MPLAB, SenseML ou Edge Impulse para fazer o deploy do modelo. Tem um outro demo usando a mesma plaquinha de detecção de movimento, né? Para quem faz exercício de academia. Então, faz elevação lateral, bíceps, e aí você tem aqui um teste, né? Eu tenho 106K de flash com 7.2K de RAM para uma inferência de 155 milissegundos, rodando a 48 MB. Então, aí eu tenho aquele que eu comentei do sensor gesto. Eu tenho da interface homem-máquina inteligente, que é fazer os símbolos ou as letras de reconhecimento, né, de dígitos. Tenho baseado no Sansei 21 também, que é um outro M0. E esse mesmo demo tem para o E51 também. E aí, baseado no M4, aí já sobe um pouquinho. Baseado no M4, junto com o Edge Impulse, aí nós temos o Key Spotting. Então, são algumas palavras que ele reconhece. Tá? E aí, por exemplo, se fala alto, baixo, ou aumenta e diminui, ele reconhece. Ou liga e desliga, aí você coloca. Tá? Então, baseado numa Curiosity Ultra, essas duas placas, na verdade, vermelha, são E54 Curiosity Ultra, também disponível para compra. Tá? O interessante é que essa placa, ela também tem esse tipo de conexão aqui, ó. Que é esse tipo de conexão que é o micro-E, né? Da micro-E. Então, eu posso pegar essa plaquinha de acelerômetro e colocar nela também. Tá? E fazer usando o M4, se for o caso. Imagina que a aplicação está com uma limitação de memória, ou você quer mais processamento. Então, no M4 também funciona. Aqui é um M4 com plugin de um codec de áudio. Aqui é a mesma coisa. Então, um M4 com codec de áudio, mas aqui já é um reconhecimento de som. Então, nesse exemplo, por exemplo, tem um aspirador de pó. E aí, conforme você altera a velocidade, barulho, ou muda o ponteiro, ele reconhece. Tá? Aqui também é um Sound Event Detection. Então, ele também detecta os sons externos. Só
uma observação, né? Nesse exemplo aqui, eu detecto som externo, rodando a 120 MB, 99 milissegundos. Então, com 144K de flash, 76K de RAM. Então, aqui o modelo já ficou um pouquinho maior. E aí a Adafruit, que é um parceiro da Microchip, que usa bastante soluções de Microchip, ela fez um demo com um D51, tá? E usando o TensorFlow Lite para microcontrolador. Então, ele tem aqui uma variedade de plaquinhas, de sensores. Ela conecta no Rio Terminal, usando o D51, e você consegue ter vários demos. Aqui, por exemplo, tem uma lista. Tá? Eu tenho detecção de escrita à mão, reconhecimento de áudio, contador de pessoas, anomaly detection, speech recognition, né? Então ele fala que reconhece algumas palavras. Então aqui ele faz a distinção de álcool, sensor de gás multicanal. Aí tem várias soluções. Tá? E aí, algumas aplicações reais, tá? Isso aqui é aplicação de cliente, eu até ocultei o nome, que era detectar a intensidade da vibração do celular. Tá? Isso aqui é para teste de linha. Então, aqui é uma comparação do modelo TensorFlow Lite e do Edge Impulse. Tá? Usando o kitzinho mostrado anteriormente. Então, aqui, memória RAM 9.8K contra 4.9. Memória de programa, TensorFlow 91K, Edge Impulse 74K. Tá? E o tempo de inferência é praticamente a metade. Na verdade, metade no pior caso, né? No melhor caso é um quarto do tempo. Então, aqui é uma diferença que pode ser que para algumas pessoas não faça diferença, para outros casos faz. Um outro caso interessante é esse aqui, ó, de você verificar a saúde da bateria. Nesse caso aqui também é um exemplo real, usando a VR128. Então, qual que é a ideia? Detectar a saúde da bateria para ver se o carregador vai para o modo de carga rápida ou não. Se ele for para o modo de carga rápida e a bateria estiver deteriorada, aí acontece esse tipo de acidente. Um exemplo comum de machine learning, que acho que um dos mais conhecidos, é de classificação de imagem, né? Então, nós também temos classificação de imagem usando o TensorFlow Lite para microprocessadores. Nesse caso aqui, um A5, nós já temos para o A7 também. E aí eu tenho aqui o tamanho, né, do modelo para o A5 e para o A7. Então, são 16 MB e 14 MB. E aí o tempo de inferência para o A5, 1,5 segundo, para o A7, 624 milissegundos. Também o projeto disponível no GitHub. Tá? E aí, chegamos numa parte interessante, mais interessante, que é usar o TensorFlow Lite com o Harmony 3. Harmony 3, para quem não conhece, é um configurador da Microchip. Tá? Então, todos os fabricantes de microcontroladores têm um configurador lá, uma ferramenta de configuração. E no caso da Microchip, chama Harmony para os 32 bits. Tá? Aí o TensorFlow Lite, que é o framework open source da Google. E aí coloquei aqui Google Colab, porque também é uma ferramenta open source da Google para fazer código em Python, tá? Baseado em cloud. Aí, primeiro, né? TensorFlow Lite para microcontroladores. O próprio nome diz, Lite. Como que funciona? Vamos fazer um workflow aqui para facilitar o entendimento, né? De novo, coleta de dados, processamento de dados. Coleta de dado, processa o dado, faz o modelo, cria o modelo,
treina esse modelo, aí otimiza o modelo, converte o modelo para o TensorFlow Lite, faz o deploy do modelo, e aí no microcontrolador você faz a inferência. Então, o TensorFlow Lite é a conversão do seu modelo do TensorFlow para um modelo Lite para ser usado em sistemas embarcados. As principais diferenças, né, do TensorFlow Lite, TensorFlow e TensorFlow Lite. Então, TensorFlow, várias topologias, TensorFlow Lite é fixo. Por quê? Menos memória, menos poder de computação, focos é apenas na inferência. Pesos, né? Variados, peso fixo. Tamanho do binário. Usando TensorFlow, o pessoal de alto nível nem liga para isso, né? Nem sabe o que é limitação de memória. Então, não é importante para eles. Aqui, a prioridade é manter o menor possível. Tá no TensorFlow Lite. Computação distribuída. Em alguns modelos é preciso. No TensorFlow Lite não precisa. Aí, o que eu preciso ter de background do desenvolvedor? No TensorFlow, o cara tem que saber machine learning. Para usar o TensorFlow Lite, ele tem que ser um engenheiro de aplicação, um desenvolvedor de aplicação, porque o modelo já vem pronto para ele, é simplesmente chamar a função. Aqui vem um workflow de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eu tenho meu TensorFlow rodando, por exemplo, Deep Learning, não necessariamente precisa ser, mas nesse caso sim. Eu tenho a conversão para o TensorFlow Lite, e aí eu tenho um deploy. Tá. O TensorFlow Lite, originalmente, ele foi criado pensando em footprint de mais ou menos 16K para M3 e M4. Tá? Que, quando é gerado o modelo, ele cria em C++. Tá, o modelo. Então, para isso, o compilador tem que ser compatível, tem que suportar C++. Tá? Aqui, o TensorFlow Lite para o Harmony 3, então como que funciona, né? Eu tenho meu TensorFlow de novo lá em cima, criei meu modelo, converti para o TensorFlow Lite, ele me gera um ponto H e um CPP, né? E aí, em conjunto com as propriedades do Harmony, eu faço o deploy para o micro. Aqui o Google Colab. Para quem nunca programou em Python, existem vários ambientes que você pode usar, fazer a programação em Python. E alguns deles podem ter algumas características conforme a variação de biblioteca, de sistema operacional, pode variar. Ou mesmo instalação de pacotes. E aí, uma maneira de facilitar a vida para quem não é familiarizado com Python, com as ideias de Python, com a ferramenta em si, é usar o Google Colab. Ele tem várias... Ela facilita bastante a vida e ele funciona como se fosse um Jupyter Notebook. Tá? O Jupyter é um ambiente famoso para desenvolvimento e o Google Colab funciona de maneira semelhante. E ele já salva no Google Drive, já tem interação com o GitHub, tem interação com datasets, por exemplo, o Kaggle. Tá? E aí já tem integrado o PyTorch, o TensorFlow, o Keras, o OpenCV, que são frameworks que você tem que instalar em outras plataformas. Tá? E aqui já está integrado. E aí, uma característica, né, do TensorFlow Lite, que eu tenho aqui minha aplicação rodando, aí eu tenho meu TensorFlow Lite, e aí eu tenho um kernel de referência e um kernel otimizado.
O CMSIS-NN seria o CMSIS Neural Network. Para quem usa microcontrolador ARM, já está acostumado com CMSIS. Né? E aí tem essa variante NN, que é Neural Network. Então, o que ele faz? Na verdade, ele mexe na quantização dos dados. Tá? Então, meu dado de referência aqui trabalha com float. Tá? Essa referência é sempre float. No CMSIS-NN, eu tenho algumas opções. Tá? Eu não preciso necessariamente trabalhar com float. Eu posso mesclar, eu posso trabalhar só com inteiro. E aí, obviamente, isso me melhora o desempenho quando roda no Cortex-M. Tá? Então, por exemplo, aqui, usando o Cortex M4, tá? Eu tenho 3 exemplos. E aí, usando o kernel de referência, eu tenho, por exemplo, pegar aqui Human Activity, atividade humana. 10, quase 11 milissegundos, usando o kernel de referência. Usando o CMSIS-NN, isso cai para 1,75 milissegundos. Então, eu posso fazer sem o CMSIS-NN? Pode. Vai ter um custo para você. Eu quero fazer com o CMSIS-NN. Melhor para você. Então, aí depende da ferramenta, depende do micro, depende de várias opções, depende do seu modelo. Às vezes não vale a pena você usar CMSIS-NN se você vai ter que trabalhar com float de qualquer jeito. Então, depende do caso. Aí o que a Microchip fez? Dentro do Harmony 3, ela criou um bloquinho que chama TensorFlow Lite. Então, dentro desse TensorFlow Lite, você habilita ou não o CMSIS-NN. Então, por default, quando você adiciona o TensorFlow Lite, ele já habilita. Tá? Você pode ter a opção de não habilitar. Tá? O CMSIS DSP já existia. O CMSIS NN é o que adicionou. Tá? Aí, aqui tem algumas ferramentas recomendadas, né? Requeridas para o uso. MPLAB 6, MPLAB XDE, versão 6. Disponível no site gratuito. Tá? Aqui ele fala do MCC Plugin 512 ou Harmony 3, tá? O que acontece é que a Microchip agora ela criou o Microchip Code Configurator e embaixo dele está o Harmony. Tá? Então ela chama de MCC. Aí tem algumas versões de Chip Support Package, Core, que aí é relativo ao microcontrolador em si. Tá? Não é relativo ao TensorFlow. E aí, temos aqui alguns exemplos já portados para o TensorFlow Lite, que também está disponível. Então, todo mundo pode baixar e testar. Então, tem basicamente um Hello World, MicroSpeech, reconhecimento de dígitos escrito à mão, e Magic Wand, que são alguns símbolos que você faz com acelerômetro, né? E ele reconhece. Então, aqui são os kits disponíveis para esses demos. Então, em MCU32, nós temos M7, M4 e M4. Aqui é o Curiosity Ultra. E aí tem esse outro item do 51 aqui, que é como se fosse uma Curiosity Nano. Então, todos os demos estão para o M7. Tem 2 para o M4 para o E51 e 2 para o E54. Tá. Eu consigo portar do E51 para o E54? Sim, sem problema nenhum. Tá. E aí também temos duas opções para MPU já portadas, que é o reconhecimento de dígitos escrito à mão e o Hello World em si. Então, aqui, como eu falei anteriormente do CMSIS-NN, ele faz a quantização dos dados. Aqui tem um exemplo de como você pode gerar o modelo, né, do TensorFlow Lite.
Então, eu tenho aqui, sem quantização. Então, eu uso só o float. Então, eu tenho minha entrada e saída dos dados em float, os modelos o parâmetro do meu modelo em float, toda a conta feita em float. E aí eu tenho, usando float inteiro, né, com fallback. Então, eu tenho entrada e saída em float, os parâmetros do modelo inteiro, a aritmética inteiro e float. E aí eu tenho o modelo usando, a conversão usando só inteiro. Então, eu tenho meus dados de entrada e saída são inteiros, os parâmetros do meu modelo são inteiros, minha aritmética é inteiro, e aí cada um tem um pró e contra, os prós e os contras. Então, se eu uso float em tudo, eu vou usar mais memória, vou ter uma maior latência, mas eu vou ter uma melhor precisão. Se eu usar a conversão com fallback, eu vou usar menos memória, vou ter uma latência moderada e uma precisão também moderada. Não vou ter uma precisão tão boa quanto do primeiro, mas uma precisão moderada. E se eu usar a conversão com inteiro, eu tenho menos memória, menos latência ainda, mas a minha precisão não é tão boa. Então, de novo, caso a caso, aplicação a aplicação. Aqui é como que é gerado como que eu dou o comando, né, de conversão do TensorFlow Lite para gerar o meu código .c e .h. Tá? Aqui, como eu comentei anteriormente, tem que suportar o padrão C++, ISO 2001, tá? Tanto faz para ARM ou para MIPS. Tanto faz. Tá? E aqui é só um exemplo de comando, né? Na verdade. Então, aqui é só para falar que eu estou gerando meu modelo, nesse caso, em int8. Tá? E aí ele me gera o .c e o .h. O CPP, na verdade, e o .h. Como que o resultado, né? Então, eu desenho no display o número 2, e ele me mostra o número que ele reconheceu. Ele faz a classificação do número que ele reconheceu. Isso ele pegou num dataset padrão, MNIST, tá? Que é um dataset bem conhecido para esse tipo de aplicação. A vantagem de usar esse dataset é que o dado já está normalizado e centralizado. Então, aqui é uma figura 28 por 28 pixels, normalizado e centralizado. Para quem já mexeu com imagem, sabe que a pior parte que dá trabalho é centralizar. Pegar lá um monte de foto e ficar centralizando e normalizando. Então, aqui já vem tudo pronto. Tá? Mais fácil. Tá? 28 por 28 padrão, o tamanho. Aí eu tenho aqui minha entrada, meu dataset, bonitinho, já tratado, né? Aí eu começo o meu desenvolvimento do modelo. Tá? Um exemplo do modelo. Então, nesse caso, usou o Keras. E aí, o que foi feito inicialmente? Convolução. Se eu olhar nesses retângulos vermelhos, então o primeiro retângulo, eu faço uma convolução em 2D. Tá? Seria como se fosse um filtro. Em 2D, aí que eu coloco meus parâmetros, o parâmetro da minha entrada. Aí, se você lembrar do modelo do neurônio, lá no comecinho dos slides, eu tenho uma função de ativação. Tá? Aí, na linha de baixo, o que ele fez? Ele faz um mux pooling, que nada mais é do que uma redução de dimensionalidade. Tá? Depois ele continua fazendo as convoluções 2D, faz o flattening, que é converte 2D para 1D, entra na rede neural, usa a função de ativação softmax para fazer a classificação. Essa função é mais usada para fazer a classificação, tá? Que é o que ele quer fazer aqui. É aí que tem mais o passo a passo. Então, tem uma convolução 2D, né? Que o resultado dessa convolução continua sendo em 2D. Tá?
Aí, a função de ativação. Lá no começo, quando eu falei de função de ativação, existem vários modelos, tá? De funções de ativação. E cada função de ativação tem um modelo melhor e pior de função de ativação para cada aplicação. Nesse caso, ele usou um Rectified Linear Units. Então, que o gráfico é esse formato aqui. É uma reta. Assim. E aí, na última camada, ele usou o Softmax. Que aí já é essa função aqui. Então, basicamente, eu tenho minha saída do meu layer, passo pelo Softmax e tenho minha saída. Ele é uma saída probabilística, então ele te dá qual a porcentagem de chance para cada... No caso aqui, ele deu um exemplo de cor, né? Então, tem aqui. A minha probabilidade é 002, 09, 005, 01. Aí, para cada... Ele te devolve uma probabilidade do evento. O pooling layer, que na verdade é uma redução de dimensionalidade, pode ser usado nos algoritmos também. Tá? Aqui, no caso, foi escolhido o pooling layer. O flattening, que eu falei, converte 2D para 1D, para um vetor. Aí tem o dense layer, que na verdade que é a rede neural em si. Tá? Então, eu vou ter minhas entradas, cada entrada com peso respectivo, indo para a camada escondida para me dar a saída. E aí eu calculo os pesos e os bis. Né? Então, aqui a saída vai dar mais ou menos 10 mil parâmetros. Tá? E aí fica o processo, né? Faço dou um chute, meço a precisão do chute, otimizo e volto de novo. Fico nesse loop até chegar no que eu quero, no que eu desejo. E aí, existem algumas técnicas de otimização e função de perda, né? Você pode usar, por exemplo, a otimização para achar o melhor peso possível para ter menos perda possível, que seria esse ponto aqui, onde eu tenho meus melhores pesos para a minha solução. E aí eu pego os pesos, jogo no meu modelo e converto. Aí eu tenho o treinamento do meu modelo. No caso aqui, né, ele colocou 10, então foi treinado 10 vezes. E aí eu não sei se dá para enxergar bem, mas aí tem as acurácias aqui, ó, do lado. Então, o primeiro treinamento deu 90% e o último deu 99%. Então, cada vez que você treina, tem que ser melhorando. Aí aqui, o que foi usado? Nesse modelo, foi usada essa quantização só com números inteiros. Aí, como que eu faço a conversão para o modelo inteiro, né? Como que eu falo onde está o modelo? Se vai ser só inteiro. Então, basicamente, aqui. Aqui é no script em Python, né? Então, aqui eu falo que vai ser só inteiro para fazer a conversão. O TensorFlow Lite. E aí ele me gera o CPP e o ponto H. O ponto H normalmente é um vetorzão bem grande. E o CPP é onde eu vou ter as funções que eu vou chamar para fazer a inferência. Então, esse diagrama aqui, ele mostra o TensorFlow foi adicionado no meu configurador, foi configurado aqui para usar o CMSIS-NN. Eu precisei colocar uma serial para printar o log do TensorFlow, tá? Só para efeito de print aqui. E aí temos outros os timers, ADs,
lógicas que foram usadas. Tá? O PTC, que é a parte do touch, né? E aí, o que acontece no arquivo appmlcpp é onde eu carrego o modelo, declaro as variáveis, coloco as operações de resolve, que na verdade é tudo que está no meu modelo. Então aqui é onde eu tenho as convoluções, eu tenho o meu max pooling, o softmax, e aí eu faço um reshape, né, para entrar no modelo em si. Tá? E aqui é onde eu rodo o meu modelo, no meu arquivo principal, eu chamo aqui eu invoco o interpretador para fazer a inferência. E aí tem outras aplicações portadas, né? Eu já comentei anteriormente, aqui na versão 1.0, o que está portado. E aí o Hello World, como que funciona, né? É um exemplo mais simples. Então, basicamente, eu gero uma senoide com as funções de ativação e vejo o treino e teste para ver se replica a minha senoide. É um exemplo bem simples esse de rodar. Aí eu tenho o Magic Wand, que é o do gesto com acelerômetro, tá? Que ele dá um overview. Então também usou uma convolução 2D, também usou o Max Pooling, fez de novo a convolução 2D, reduziu de novo a dimensionalidade com o Max Pooling para jogar no Flatting. E depois ele usou a Softmax. Então aqui é basicamente ele pega essa placa, ele faz o gesto, né? Por exemplo, o W, e aí ele infere aqui o que é. Ele te mostra que gesto você fez. Aí tem o microspeech, que aqui tem algumas classes, né? Yes, no, silence e desconhecido. E aí também, convolução 2D, flatting, aqui também usou softmax. Só que aí um detalhe, né? Como você está falando de áudio, então ele tem que pegar os trechos, fazer o FFT, fazer a média, jogar no espectrograma, para aí jogar na convolução. Alguns demos que a Microchip tem esse site Microchip Developers Help, tá? Que tem todos os passos a passos, todos os demos lá, inclusive alguns firmwares que podem ser baixados. Então aqui toda a listinha, tá? Tenho aqui com SenseML, com Edge Pulse, com Motion Gesture, tenho como o User Guide de plugin, tem condicionamento de sinal, tem Sound Recognition, todos os demos tem nesse site aberto, tá? Tem um GitHub também, com os Wix. Então é bem interessante dar uma olhada. Contato para dúvidas. A Mariana de Artimar, que é do marketing, ela é responsável por capturar as dúvidas e aí ela redistribui para mim ou para o comercial. Tá? E aí agora acho que nós podemos ir para perguntas e respostas, Thiago. É isso aí, obrigado, Rodrigo. Obrigado pela excelente apresentação, exclusiva aí para esse webinar. O Rodrigo, ele fez um apanhado de todas as informações que ele tinha lá na Microchip, até a gente conversou bastante antes desse webinar aí. Obrigado mesmo, viu, Rodrigo, por ter preparado dessa forma. E eu tenho certeza que isso vai acelerar o projeto pessoal, viu? Obrigado. Obrigado a vocês. Então, pessoal, é o seguinte, vamos às perguntas. Rodrigo, tem perguntas aqui. Estou contando 5 perguntas aqui, tá? Tem uma pergunta do Elder. Ele pergunta se existe algum módulo de câmera que dá para utilizar com essas devboards, as devboards que você mostrou. Em especial, Rodrigo, aquela Sun A54, se não me engano. A54. Então, ela dá para usar com câmera? Eu fiz inclusive tá na minha bancada. Usei aquela OV7670, que é aquele módulozinho conhecido do pessoal que usa Arduino. Funciona. Tá, joia. Eu vou pedir pro Elder mandar um e-mail direto aí, então,
para o marketing@artmar.com.br. Pessoal, a gente vai conversar com a Mariana para ela dar prioridade aqui para os e-mails que chegarem desse webinar, tá? Aí, chegando o e-mail do webinar, já passa para o Rodrigo aí, e o Rodrigo manda mais informações. Aí você manda até foto para o Helder, Rodrigo, ou manda link de como que você fez, procurou essas informações, beleza? Beleza, tranquilo. Beleza. O Flávio perguntou se algumas dessas placas servem para aplicações industriais. Rodrigo, serve para você começar o desenvolvimento, certo? Prova de conceito, né? Exatamente. E aí a aplicação, por exemplo, a aplicação industrial, você tem que tomar cuidado com onde você vai instalar, a temperatura, a vibração, acho que mecanicamente, né? Como você vai instalar. Tá joia. Eu deixei durante a sua apresentação alguns links para as placas na Mouser e eu também dei uma olhada se tinha estoque certinho. Então, os links, pessoal, estão aqui na apresentação. Depois a gente vai colocar no vídeo do YouTube. E também essa apresentação, depois a gente vai pedir para o Rodrigo compartilhar para a gente deixar lá no embarcados.com.br/webinars para vocês consultarem, tá? E a gente vai deixar lá os links da Mouser Electronics também para vocês comprarem direto essas placas. O Jamil pergunta o seguinte, Rodrigo. Qual a mais indicada para um serviço cognitivo de visão, reconhecimento de imagem? Qual a facilidade de compra no Brasil e valor estimado? Reconhecimento de imagem depende do nível de reconhecimento FPGA. E aí nós temos o kit de FPGA baseado no PolarFire. Inclusive tem demos disso, um demo pronto já. Agora, custo, não sei. Então vamos falar o seguinte, Jamil, entre em contato direto então aí com a Artmar, que eles redirecionam por Rodrigo e ele manda para você mais informações desse kit do PolarFire. Esse kit do PolarFire, tá? Ele vai, a gente tem um link num texto que a gente vai publicar amanhã no Embarcados da Artmar, tá? Então a gente traz mais novidades para vocês aí nesse texto de amanhã, com certeza. E se você quiser mais informações e links direto para o PolarFire, manda para o Rodrigo manda para você. O Edgar, ele pergunta, como faço o deployment de uma rede treinada com TensorFlow, PyTorch, para um target tipo FPGA, microcontrolador, etc., sem ter que mudar o meu modelo? Há algum framework intermediário que você indicaria para fazer um deploy entre diversas arquiteturas diferentes? Vi que usam o ONNX. O que você acha? É o mais usado, na verdade. O ONNX. É o que a Microchip usa também. Legal. E aí, uma rede treinada do TensorFlow PyTorch, ele pode utilizar em diversos targets? Pode. Não, porque o que importa é o modelo, né? Depois que você converteu para o TensorFlow Lite, o que importa é aquilo lá que importa. Tá joia, tá joia. É isso aí, Edgar. Obrigado pela pergunta. O Sidney Carlos pergunta o seguinte, quais softwares, ferramentas de desenvolvimento estão disponíveis? A gente mostrou aqui, né, todos os parceiros também, e mostrou a solução da Harmony. Qual o tipo de licença? Gostaria de perguntar para você, Rodrigo, qual o tipo de licença do Harmony? Já está tudo integrado? Você pode usar comercialmente? Pode. Harmony é free. Tá joia. Então, pessoal, sabendo então que o que o Rodrigo mostrou de TensorFlow, ele pode ser integrado no seu projeto. Tá? Há algum framework intermediário? Desculpa, a pergunta continua. São ferramentas para um dispositivo específico ou poderíamos trabalhar com mais de uma família de microcontroladores? Sidney, pode ser o Rodrigo M7, falou. M4, A5, M7, A7, pode ser várias. Exatamente. Então, começando, né, no PIC32, né, no D21 para cima, né? Isso. Tá joia. Então é isso. Essas foram as perguntas. Gostaria de agradecer. Deixa eu aumentar aqui, só para ir para a finalização. Gostaria de agradecer demais aí a equipe da Artmar, né, que deu o suporte aqui inteiro para a gente realizar esse webinar. Antes desse webinar, teve muito estudo aí do Rodrigo também, né, Rodrigo? Você fez um apanhado de diversas informações. A gente trocou bastante ideia, foi bem legal. Obrigado mesmo pela apresentação. Gostaria de deixar agora a palavra para você se despedir do pessoal, depois eu faço a finalização aqui. Tá legal. Bom, obrigado, pessoal. Espero que tenha ajudado, ou pelo menos clareado como que funciona o Machine Learning em sistemas embarcados. Estou aberto para dúvidas no futuro. Às vezes, né, não veio a dúvida na hora, mas no futuro vem a dúvida. Estou aberto para responder.
e para ajudar nos projetos aí que possam surgir baseados em microchip. Obrigado, Rodrigo. Peço para você desligar a câmera, eu vou falar aqui com o pessoal para despedir então do pessoal. Obrigado. Pessoal, esse webinar e outros webinars estão disponíveis em embarcados.com.br/webinars. Está no canal também do YouTube, né, do Embarcados. A gente gostaria de agradecer bastante a Mouser Electronics, que patrocinou esse webinar aqui e está junto com a gente em diversas ações, né? A Mouser, ela é distribuidora de componentes eletrônicos, né, e tem uma grande variedade em estoque, né, e produtos sempre a pronto envio, né? Eles mandam direto dos Estados Unidos, o warehouse deles estão lá e eles têm atendimento em português, tá? Então pode contar com a Mouser também para o que vocês precisarem. Para o webinar de hoje, se vocês tiverem dúvida, eu peço, então, vou pedir lá para a Mariana para dar prioridade para vocês mandarem e-mail aqui, ó, no marketing@artimar.com.br. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, então depois vocês podem mandar dúvidas também em outras oportunidades, né, que vai ser redirecionado lá para o Rodrigo e para a equipe lá da Microchip, que trabalha lá junto com a Artimar, tá bom? Gostaria então de agradecer a todo mundo, falar para vocês que de quarta-feira, toda quarta-feira, a gente tem live do Embarcados, tá? A gente vai ter evento presencial esse ano, tá? Tem mais informações lá no Embarcados, e a gente está trazendo webinars toda semana. Então fiquem de olho aí, que já já a gente traz mais conteúdo técnico para vocês para apoiar o desenvolvimento de projetos, tá? Se vocês tiverem alguma ideia, mandem para a gente adora ouvir ideias novas, a gente vai lançar concursos também, tá? Então tem novidades vindo por aí. Gostaria de agradecer todo mundo aqui que está falando do webinar, né? O Edgar, a Márcia, o Hélio, o Dair, José Inácio, todo mundo que agradeceu, né, pelo webinar. A satisfação é nossa de poder auxiliá-los, né, nos projetos, principalmente na área de desenvolvimento aí de hardware, firmware e soluções para IoT. Obrigado, pessoal. Boa tarde e até a próxima.